Graças a Deus. Vamos, então, unir os nossos corações, as nossas mentes, para mais um estudo do Pegadas do Mestre. Pedindo a Jesus, pedindo a Deus, a conselheiro, que envolva todos esses corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, em vibrações amorosas, em vibrações de refazimento, dando a todos nós força para a nossa caminhada, serenidade nas dificuldades da vida e muita luz, mais luz ainda para a nossa irmã Leila, que vai nos trazer a reflexão da noite de hoje. Certos dessas boas vibrações vindas do Mestre Jesus e de Deus e de Conselheiro, nós pedimos permissão para iniciarmos a reunião da noite de hoje, dando todos juntos graças, muitas graças a Deus. Graças a Deus. Então, Leila, pode ficar tranquila, você vai até 8h30, a gente desconta, tá? Boa noite, então, amigos, que eu não estou vendo todos, né? E é com muita alegria sempre, e muito grata por estar junto, por estudarmos juntos, né? E nas pegadas do mestre, como diz Leonardo, né? Ele diz que quando a gente lê o livro, a gente convida, né? Então, essa oportunidade que o Vinícius está nos dando de estar conosco, né? E vamos ao estudo de hoje. O estudo de hoje é a lição 62, bastante... Não está difícil de entender, não, mas eu vou ler para ser fiel à palavra de Vinícius. Então, começa dizendo assim, é o problema da orfandade, o título. E começa o nosso mestre dizendo assim, lá no iníciozinho do texto, não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Jesus, no Evangelho. Então, isso nos dá uma confiança muito grande. De estar com Vinícius, de estar com Jesus, de estar com Deus, de estar com todos os guias e mentores espirituais desta casa, da casa, né? Que nos acolhe. Então, diz assim, a orfandade caracteriza-se pela privação de assistência, pela ausência de todo o interesse. Em suma, pelo abandono em que a criança se encontra, e não propriamente pela perda dos pais. Existem órfãos cujos pais vivem ainda, e há crianças que jamais passaram pelo duro transe da orfandade, a despeito de não haverem conhecido os seus pais. Então, há aquelas que os pais abandonam, há as que perdem os pais, outros que nem conhecem os pais. A promessa de Jesus, acima transcrita, tem se cumprido fielmente. Ele jamais deixou de nos assistir. Seus discípulos, todos, em todos os tempos, têm a assistência de Jesus. O evento do Espiritismo é uma prova eloquente da assistência de Jesus, através, né, dos ensinamentos, dos exemplos, junto de todos que procuram seguir as pegadas. Só a ausência do amor determina a orfandade. Só a ausência do amor determina a orfandade. E, ao mesmo tempo, só o amor a pode extinguir. A orfandade está para o amor como as trevas estão para a luz. Um elemento é contrário ao outro, eles não se juntam. Não podem um substituir ao mesmo tempo. Cada um ou está nas trevas ou está na luz. Não é? E nós preferimos estar na luz. E nós preferimos que o amor reine.
não é? Reine entre todos os filhos de Deus. Ser mãe não é gerar filhos. Ser mãe é amar a infância. Mãe é uma expressão que significa carinho, dedicação, desvelo, sacrifício. Para que a criança não se encontre órfã, não basta que ela tenha ao seu lado a mulher que o gerou. Muito simples, né? Não basta ter do seu lado a mulher que o gerou. É preciso que essa mulher seja mãe. Olha só, a palavra mãe, a força que tem. Mãe, lembra Maria, nossa mãe? Lembra amor, puro amor. E o pai? O pai também tem, né, uma responsabilidade. O pai, a seu turno, ao seu tempo, quer dizer, previdencia e providencia. Então, o pai é importante, né? Com toda a generosidade, o pai físico, porque o pai espiritual, Deus, né, com seu filho Jesus, com Maria Santíssima, eles já estão sempre juntos, nos dando a previdência com os ensinamentos de Jesus, mostrando o que nós podemos fazer para o nosso melhor futuro. Mas o pai físico, ele também tem, né, quando ele é pai também, né, ele tem aquele sentido de previdência, de prever o que pode acontecer no futuro se ele não der assistência. Por isso, ele também provê, ele dá condições, né, para prever o bem da mocidade. Lá estava na criança, agora já está na mocidade. Para prever a mocidade. É lá no início, na criança, que é trabalhada para o bem da mocidade. Na Terra existe a orfandade no que respeita às crianças abandonadas, porque os homens vivem divorciados da moral evangélica, completamente alheios aos ensinos e às exemplificações do Mestre Divino, né? A orfandade atesta a ausência do cristianismo, da luz do Cristo, nos corações e nos lares. Só os lares cristianizados resolverão o problema da orfandade, orfanológica. Os asilos e orfanatos jamais extinguirão a orfandade, enquanto eles existirem, né? Antes, contribuem, né? Para quê? Para que a continuidade da orfandade permaneça. Contribui para perpetuar, né? Porque se eles estão lá asilados, abrigados, né? A criança continua órfã. Por quê? Falta o amor de mãe. Porque não, aqui está dizendo, o estabelecimento que acolhe, né, sua peculiar organização, quer dizer, aqueles que dirigem, e disposição ou regulamentos, o meio com que eles tratam, modus vivendi, tudo ali contribuirá para a criança, para que ela tenha em mente sua condição de órfã. Ela está lá, num lugar lá especializado, né? Mas é um lugar que não tem, talvez, né, o amor, aquele amor que liga, né, o amor de mãe. O reverso se dará quando a criança for adotada. Quando a criança for adotada, então vai acontecer o inverso. Quando for um lar cristão, né? A vida familiar, o convívio íntimo com seus pais adotivos e, sobretudo, a posição da que aquela criança vai sentir de ser filha, de ter uma mãe, de estar ligada. Filia quer dizer ligação, né? Então, de fato, esse estigma terá desaparecido ao doce e suave bafejo do amor. Bafejo do amor. Quando a criança for adotada. Então, asilos com cárceres são males necessários. Veja bem,
atendem a uma necessidade transitória, se bem que indispensável naquele momento, atestando não a caridade que vai se fazer, né? Como erroneamente se pode imaginar, eu vou lá visitar a criança, eu vou fazer uma caridade, vou levar um biscoitinho. Não, não é assim. Isso não é chamado caridade, mas a dureza do coração dos filhos deste século a interpretam desse jeito. Dá o dinheiro, joga lá, mas não dá o que é necessário, o amor. É inominável crueldade, é a aberração dos mais comezinhos princípios de humanidade. A cena contristadora que se nos oferece a cada passo nessas crianças maltrapilhas, perambulando pelas ruas, sem pão, sem lar e sem afeto, no seio de uma sociedade como a nossa, onde há tanta riqueza, tanto Fausto e tanta pompa, no seio de uma sociedade onde se ostentam luxuosos solares e vilas e condomínios, em cujos recintos, por vezes, não se vê desabrochar o sorriso de uma criança. Mas se vê, em compensação, cães de raça, comendo à mesa e servidos pelos escravos, pelos empregados, né? Na libré. No seio de uma sociedade onde, ao lado dos jardins das praças públicas, né? Dos palácios e dos monumentos, se erguem soberbas catedrais em honra daquele que disse: deixai vir a mim os pequeninos, pois de tais é o reino dos céus. Nunca se viu pássaro sem ninho. Jesus falava isso: eu não tenho onde encostar a cabeça, mas os pássaros têm seu ninho, a fera tem o seu covil. Só na sociedade dos homens se veem seus próprios filhos desabrigados, expostos aos rigores das intempéries e a toda sorte de influências malsãs. Voltemos, pois, nossas vidas para nossos lares. Não é para casa, para o palácio, palacete que tem de 2, 3 andares, não. Para os nossos lares. O lar é diferente de moradia. O lar é tudo, é a verdadeira escola, é o verdadeiro templo. Cristianizemos os lares, de tal depende o problema da orfandade, da miséria, da enfermidade, do vício, do crime e de todos os flagelos da humanidade. Então, culto cristão no lar é um toque, né? Pois é. Aí, eu falei assim, pensei comigo assim, vou lá no Evangelho, né? Onde que Jesus falou. Mas vamos ver lá a liçãozinha, né? Então, é o capítulo 13. E o que nos fala o capítulo 13? Não vou falar tudo, porque o capítulo tem muitos itens, né? Esse capítulo do Evangelho, capítulo 13, tem muitos itens. Mas vamos falar o mais importante para a gente refletir agora. Vamos buscar a fonte de onde veio esses ensinamentos de Vinícius. Está lá. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O fazer o bem sem ostentação, olha só. Porque tem pessoas que fazem questão de fazer fotos, de mostrar, de publicar no jornal que está fazendo isso por aquela instituição, pelo câncer, por isso ou por aquilo. Não é o que tem que ser feito. Fazer o bem sem ostentação, sem que uma mão saiba. Também uma coisa importante é a gente saber tomar conhecimento dos infortúnios ocultos. Porque, às vezes, uma mãe que doa seu filho, ou que deixa seu filho numa instituição, ela, por dentro, está dolorida. Ela tem infortúnios que ninguém sabe. E aquelas pessoas que não podem ajudar fisicamente, né? É igual o caso do óbolo da viúva.
aquele pouquinho que ela deu, né, que Jesus falou, é o óbolo da viúva, não é aquela porção de dinheiro que os grandes podem oferecer. E também falou sobre a caridade moral e a caridade espiritual. A moral são os ensinamentos do Cristo. A espiritual é saber que nós somos espíritos e que essas crianças também são espíritos que estão passando por muitas dificuldades. Às vezes, nós nem podemos imaginar. Fala sobre a beneficência, fala sobre a piedade, e vamos ver o que esclarece o item 18, que é um espírito da verdade que escreveu para nos esclarecer mais, para nos colocar mais sabendo a verdade do que é ser órfão. Então, diz assim, os órfãos, é o item 18. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, né? Se soubéssemos. Agora, por que Deus permite que haja órfãos? Por quê? Para exortar-nos, né? Nos convidar a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não se desgrace com o vício, né? Não se desgarre da própria vida para a vida com o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Mas vamos voltar lá em cima, né? Que fala sobretudo na infância. Sobretudo na infância. O que quis dizer esse espírito? Ele quis dizer, né, que o sentido da palavra órfão, buscando do latim e do grego, orfanos, com PH, orfanos, que quer dizer o quê? Desamparado, desvalido, desprovido de amor, de carinho e de afeto. Mas é a infância, sim, mas quantos são desamparados? Quantos jovens, né? Quantas moças, quantos rapazes, em qualquer idade, e quantos os idosos, quantos são os órfãos, os desamparados, os desvalidos, os desprovidos de amor, de carinho e de afeto. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis, olha bem essa chamada, hein? Muitas vezes a criança que vai socorrer vos foi cara em outra existência. Caso em que, se pudesses lembrar-vos da existência passada, né, já não estaria praticando a caridade, mas cumprindo um dever, não é? Cumprindo uma obrigação. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. É dar sem amor, é distribuir por distribuir, né? Então, não é essa magoa o coração. Essa queima a mão, não é? Então, o que nós temos que fazer? Dai delicadamente, junto ao benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios, o de uma palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, superioridade, de proteção, tenho mais, posso ajudar o menos, que equivale a resolver a lâmina, né? Equivale a revolver, a colocar, fazer ela girar, né? No coração que sangra. E considerai que, fazendo bem, trabalhais não por vós mesmos, não por eles, mas por vós mesmos e pelos vossos. Então, veja bem, porque aquele que está lá no casebre, ele vai aceitar a sua esmola porque ele está precisando, ele e a família está precisando muito.
mas ele só aceita por essa razão de estar precisando muito. Porque quando magoa o coração, quando fere a sua mão, ele tem vontade de não aceitar, de recusar, quando alguém chega com prepotência, com superioridade. Então, meus irmãos, é por aí que nós temos que seguir. Não é fácil, não é fácil. Saber que órfão pode ser criança, desde que nasce, mas pode ser adolescente, pode ser o jovem, pode ser os adultos, pode ser os idosos, porque são os desprovidos, né? Então, é o nosso amor que vai trabalhar com eles. E a gente pensa assim, se fosse pelo pé da letra, a gente apagava o des, né? Desamparo. A gente apagava o des e ficava amparado, né? Desvalido. A gente tirava o des e ia lá fazer, né? Suprir a necessidade. Se for desprovido de amor, tira o des. Vamos lá prover o amor, prover o carinho, prover o afeto. Tiramos o des. Parece fácil, mas é muito difícil nós sairmos de nós mesmos, porque nós também somos órfãos de alguma coisa, de algum sentimento, de alguma proteção, de um carinho, de uma companhia, de uma visita. Mas a lição foi tão maravilhosa. A lição me sacudiu muito, porque eu não tive filho, e porque Deus me colocou na necessidade de trabalhar como professora, necessidade, mas com amor. E de trabalhar com 2 turmas. Olha, que maravilha eu poder dedicar, que seja uma gotinha, né, de amor naquele ente que está ali, naquela sala de aula pública, né? Às vezes sem um lanche, às vezes não tinha merenda, fazíamos rateios para comprar um pão, para comprar um Doriano, um Creibon para as crianças, porque às vezes faltava o alimento do colégio, da casa a gente sabia que faltava de muitos, mas ali do colégio não podia faltar e às vezes faltava, né? Então, veja bem como Deus coloca as coisas. Por que que existe aqueles irmãozinhos menos, né, providos, menos amparados, menos sem amor, sem carinho, sem afeto, e são colocados perto de nós, né? Quantos de nós visitamos um asilo, visitamos um orfanato, visitamos uma creche, e as crianças querem se agarrar nas nossas pernas para saírem dali com amor, mas nós não temos tempo, nós não temos condições, nós temos desculpas, que tirando des, fica culpa, não é? Mas nós temos que resgatar. Esse é o objetivo de Vinícius. Eu ia falar em Miramês, que eu também adoro Miramês, de Vinícius, né? Nessas lições, nas pegadas do mestre. É por aí o caminho. Um dia nós chegaremos lá, com certeza, a amar muito mais do que simplesmente dar esmola. Que a paz de Deus nos envolva. Vamos unir os nossos corações. Vamos estar agora alimentados, protegidos, providos das bênçãos de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, de todos os anjos guardiões, de todos os guias, de todas as casas espíritas. Eles se reúnem no plano espiritual para ampliar as vibrações de amor, de carinho, de prece. Que nós possamos entender que o que nós fazemos pelo nosso próximo é um dever nosso a ser cumprido, que nós possamos entender, através dos ensinamentos, dessas psicografias, desses estudos, o nosso propósito aqui na face da Terra. Que sejamos sempre aqueles que querem aprender. Graças a Deus, como foi bom estar aqui junto com vocês, como foi bom estudar um pedacinho do Evangelho e essas páginas de Vinícius, e que está conosco. Porque nós temos que nos ligar a Deus pelo pensamento, pelas orações, pelas vibrações. Somos nós. A gente fica pedindo muito que venha a nós, mas nós que temos que humildemente ir até eles, os nossos irmãos do caminho, desprovidos de quase tudo. E nessa época, quantos estão pelas ruas? Então, que seja um sorriso
um afeto, um carinho, além da cesta básica, além da quentinha, além do café com leite, além do pão. Seja o pão espiritual, uma palavra de Jesus, uma palavra de amor, de Maria Santíssima, do Pai Celestial. Graças a Deus por essa noite. Muito agradeço a Deus, a Jesus, a Maria e aos irmãos do Caravano, do Conselheiro. Que assim seja. Graças a Deus. Leilinha, você bem que me disse que a página estava certinha para você. Não é? Com certeza. Porque amar os nossos é muito fácil. Porque são os meus, né? Como nós ainda somos egoístas, vaidosos, então tudo que é meu é muito mais fácil de amar. Mas quando a gente ama o filho do outro, aquele filho que chega na nossa sala sujo, faminto, aqueles que estão doentes de uma entidade, como a Vicente Moretti, amar a esses não é para qualquer um, é para uma Leilinha. Né? E ótimo, achei maravilhoso que a página de hoje, Vinícius vem te mostrando o quanto você exercitou a sua maternidade, mesmo não tendo parido, porque parir, ele mesmo colocou, é fácil. Porque ser mãe é outra coisa, é muito amor. Né? E isso tem de sobra, não só pelos seus alunos, mas você tem por todos nós. Quando você dirige a casa de discípulos de José de Abreu, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a paciência, com toda a tolerância, né? Quando você está aberta a estar aqui conosco na nossa casa, somando, trazendo a sua experiência, a sua amizade, o seu amor. Muito obrigada pela noite de hoje. Um beijo. Eu que agradeço, Regina. Você também escolheu pelo plano espiritual a página certa, tenho certeza disso. E não fui eu, agora é incrível, não sou eu sento com tudo ali e vou baixando as pecinhas, e as pecinhas se encaixam, são eles, né? Foi um bálsamo, como eu estou feliz, muito. Que bom, a gente agradece também a Ângela, que eu vi a Ângela escondida por aí, chegou depois. Ângela Macedo, está aí. Obrigada. Abram os microfones para falar. Boa noite, gente. Boa noite, querida. Boa noite, você ficou escondida, mas eu vi seu nome. Maria. Maravilhoso, Leila. Sempre maravilhoso seu estudo. Maravilhoso para mim, estou aqui emocionada, estou me segurando. E nos emocionou, né? Mãe, a gente fica ouvindo isso, a gente pensa nos nossos filhos, no carinho que a gente dá. E quando a gente vê na televisão essas notícias desses refugiados aí, né, adultos, crianças, idosos, tentando achar um país para poder sobreviver, a gente pensa... Como estão se sentindo, né, Clara? Os nossos irmãos lá do Afeganistão agora. É deles que eu estou falando. São órfãos, milhares de órfãos, não é? Verdade. É fácil mandar um beijo, né, para eles, mas entender esse momento que eles estão passando. Porque aqui, quando fala que os asilos são necessários, é transitório, mas tem criança que não sai, porque há escolhas. Eu sei que tem o Romão Duarte lá em Botafogo, as pessoas iam lá para escolher. Aí aquelas crianças... Eu, sinceramente, né? Sinceramente, eu não tive tempo. Mas eu também não tenho filhos, porque, com certeza, na outra encarnação, né? Porque não posso falar nem quantas cirurgias eu já fiz. E 5 anos tratamento para ter filho. E naquela época eu não entendia. Depois eu fui entendendo, quando eu adentrei firme e forte na doutrina, né? Mais de 50 anos. Então, eu comecei a entender a razão por que eu não tive, porque eu fiz uma força para ter 5 anos, né, de tratamento, me passaram para psiquiatria, vai lá na psiquiatria que você resolve. Não resolveu. O que me resolveu foi que, aos poucos, eu fui entendendo que, né, que tudo é certo na lei de Deus, tudo. Não é à toa que você é professora, né? Olha quantos filhos aí que passaram por você. Quantos você não educou?
E quantos ainda passam por mim na rua e me reconhecem e me chamam, eu às vezes olho, meu Deus, quem é? Porque foram tantos. Comecei lá na Vila Kennedy, Vila Aliança. E Nossa, essa é a tocou grande comigo. gratificação que a gente recebe. Quando a Ai, gente como eu sou encontra feliz. esse Como eu já sou adultos feliz. com seus filhos, essa é a paga. Né? A grande gratificação é essa. Leila, Interessante. eu não sei se estão ouvindo, meu microfone. Estou falando interessante que o tempo inteiro o teu rosto estava resplandecente do sentimento que estava saindo de você e tocando a cada um de nós. Eu fiquei muito emocionada com o seu estudo, né? Porque conforme você foi falando, eu fui lembrando de tudo, não só das crianças, mas eu pensei nos idosos, pensei nas pessoas em geral que se sentem nessa solidão, mesmo aquelas pessoas até dentro de casa com seus próprios filhos, e que não têm aquela atenção e aquele carinho necessário, e que se sentem assim, na solidão, às vezes se sentem até órfã, né? Então, você conseguiu fazer com que a gente percebesse isso assim de uma forma muito sentida, né? Nessa observância, porque a gente vê lá no José de Abreu aquelas quantidades de crianças, né? Que mães ali com 10 filhos, mães com 12, 8 filhos, e você sente uma criança que chega para você e diz assim, quando é abraçada, eu nunca tinha sido abraçada, totalmente Sim. dura, e você, aos poucos, consegue quebrar aquela coisa ali daquela criança e ela se transforma. Eu vi acontecendo ali no José de Abreu. Então, muito obrigada, foi maravilhoso mesmo poder te ouvir. Eu estou realmente tocada, emocionada. Não é Leila, não. É o plano espiritual. Com certeza, com certeza, a gente sabe. Você Porque foi quando eu muito... toquei, sobretudo na infância, aí começou a chover ideia que vinha da onde? Esse sobre, como fala assim, só e abandonado, sobretudo na infância. Quer dizer, abriu uma brecha, eu acho que era imenso, né? Geral. Geral. Eu pensei num geral, realmente.